Tá ligado? Senhor Jesus, Senhor, que possamos ser fiéis à palavra profética, fiéis à direção que o Senhor tem dado nas tuas igrejas. Senhor Jesus, nos dê um coração de servo, um coração disposto a ouvir e obedecer o seu Senhor. Senhor Jesus. Esse versículo que acabamos de ler. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nós estamos concluindo não só esse livro do alimento diário, mas todo o livro de Gálatas, que nós temos já há alguns meses desfrutado dessa palavra. Nós fomos muito ajudados através do livro de Atos dos Apóstolos, para nós compreendermos a epístola de Paulo aos Gálatas. Porque quando nós lemos em Atos 2:42, como que no início da igreja em Jerusalém, aquela igreja era fiel à palavra dos apóstolos. E o Senhor teve caminho ali naquela igreja. Passaram provavelmente uns 6 anos, quando então houve o martírio de Estevão. E após aquele martírio, começou a haver uma grande perseguição. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Inicialmente, ali para a região da Judéia, Samaria. Mas a perseguição aos cristãos prosseguiu. O exemplo disso é que o próprio Saulo de Tarso pegou uma carta dos principais sacerdotes para ir para onde? Para a Síria. Damasco era a capital da Síria. Ou seja, a perseguição não ficou restrito a Jerusalém, mas ela foi dando prosseguimento. Então, aqueles judeus cristãos, eles foram fugindo sempre mais ao norte. Ao norte, depois da Síria, vem a Capadócia, vem a Bitínia, Ponto, Galácia. Irmãos, esse versículo, ele retrata o que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Por quê? Como houve uma grande perseguição, então os irmãos falam, olha, vamos pegar mais de leve.
vamos também seguir ali todas as leis de Moisés. Então, nós vemos que a liderança apostólica em Jerusalém foi declinando. Quando nós chegamos em Atos, capítulo 15, nós vemos que a palavra final não foi mais do apóstolo Pedro, um apóstolo instituído por Deus, mas foi de Tiago. E esse Tiago não é o apóstolo Tiago que havia sido morto, mas é Tiago, o irmão, o meio-irmão do Senhor Jesus. E nós vemos cada vez mais os judaizantes, ou seja, aqueles que eram partidários de que vamos pegar mais leve, vamos seguir a circuncisão. Irmãos, aqui nós não queremos entrar no mérito. Se, por exemplo, as decisões ali de Tiago, se aquilo eram coisas boas ou não. É óbvio que não ter relações sexuais ilícitas, isso é coisa correta. Ali fala sobre comer sangue, comer carne sufocada, mas a questão, não vamos entrar nesse mérito. A questão é você acrescentar algo à salvação. Para nós sermos salvos, nós precisamos crer na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Amém. Quando nós cremos isso com realidade, o que vai ser salvo em nós? O nosso espírito. Meu corpo. Estou ficando careca. Não tenho mais o vigor que eu tinha meus 30 anos. Meu corpo não foi salvo. Quando que meu corpo será salvo? Quando o Senhor Jesus voltar. Amém. Se eu estiver morto, eu vou ressuscitar. Se eu ainda estiver vivo, eu terei meu corpo transfigurado. Tá. Então meu corpo não foi salvo. Quando eu criei, meu espírito foi salvo. O que mais eu tenho? A alma. O que é alma? Mente, vontade e emoção. É nesse processo que nós estamos passando por ele. A salvação é um processo. A salvação
do meu espírito não depende de mim. Depende apenas de eu crer. A obra quem fez foi o Senhor Jesus na cruz. Amém. Mas a salvação do meu espírito depende de mim. Desculpa, eu falei errado. A salvação da minha alma depende das minhas atitudes. Como nós vimos, já agora, no livro de Gênesis, nós temos duas sementes em nós, 2 DNAs. Resta saber qual dessa semente eu vou regar. Senhor Jesus, irmãos, nós vimos que aquela igreja em Jerusalém, que teve um início tão maravilhoso, mas depois, por temer a perseguição, ela passou a flexibilizar. Vamos agora ser fiel também à lei de Moisés. E o problema é que eles não ficaram restritos a Jerusalém. Então, a carta aos Gálatas. Gálatas não é uma cidade, é uma região, era uma antiga província do Império Romano. E o apóstolo Paulo havia pregado naquela região, havia levantado várias igrejas lá. E aí desceram de Jerusalém judaizantes que foram pregar um outro evangelho. É por isso que o título geral do Alimento Diário de Gálatas foi Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. É porque aqueles judaizantes que desceram de Jerusalém para a região, eles estavam pregando um outro evangelho. Vocês precisam ser circuncidados. Certamente você sabe o que é circuncisão. Era o sinal da aliança que Deus fez com Abraão, onde todo macho, ao 8º dia, precisava ser cortado a carne do seu prepúcio. Dolorido, né? Mas esse era o sinal. Essa aliança foi dado a quem? Aos filhos de Abraão. Mas, olha só o argumento dele. Se Abraão é o pai da fé, ele também é seu pai. Você também precisa ser circuncidado. Não é razoável o argumento? Mas, irmãos, nós não podemos acrescentar nada àquilo que vai nos salvar. Nós não somos salvos pela nossa força natural.
É por isso que aqui fala, aqueles que querem se aperfeiçoar na carne. Nós precisamos estar atento ao Espírito. Amém. E não à nossa carne. Então, nós vemos quão danoso foi essa ida desses judaizantes para a região da Galácia, porque eles começaram a pregar um outro evangelho. Qual é esse outro evangelho? Para você ser salva, não basta crer na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Você precisa também ser circuncidado. Você precisa seguir a lei de Moisés. Você precisa guardar o sábado. Você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer. Irmãos, nós vemos o quanto isso trouxe dano. Não apenas a igreja em Jerusalém, mas toda a região da Galácia, a ponto de Paulo precisar repreender duramente os irmãos daquela região. Mas a gente conhecer esse pano de fundo também nos ajuda não apenas a entender a carta aos Gálatas, mas também as cartas do apóstolo Pedro. Por quê? Olha só, Pedro escreveu apenas 2 cartas. E se a gente prestar atenção no início do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro, ele está à frente do ministério. Ele foi instituído pelo próprio Senhor como o líder dos apóstolos. E os apóstolos estavam em Jerusalém. Mas a gente vê cada vez mais ele sendo colocado de lado. E quando nós abrimos 1 Pedro, vamos lá, a primeira epístola de Pedro. Olha só, versículo 1 fala, capítulo 1, versículo 1 fala, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça, paz vos sejam multiplicados. Quem são esses aqui? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Dispersão aqui é exílio, irmãos. Paulo, ele está se direcionando àqueles primeiros irmãos lá de Jerusalém que foram dispersos. E ele está escrevendo para quem quer ler. A igreja em Jerusalém não estava mais aberto para o falar dos apóstolos. Então ele
vai para aqueles que estão dispersos. Senhor Jesus, se nós formos ver na própria carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo narra que chamou a atenção de Pedro. Quando Pedro estava lá em Antioquia, e ele estava lá comendo entre os irmãos de Antioquia, que não eram judeus, eram gentios. Foi a primeira igreja de gentios. Mas aí, quando chega alguns da parte de Tiago, Pedro já fica temeroso. E então Paulo chega e, como é que fala? Ele chama a atenção publicamente. Pedro se justificou? Não. Aliás, eu nunca vi Pedro se justificando. O Senhor chama a atenção dele do começo ao fim dos evangelhos, e ele dá rata toda hora, ele falava demais. Pedro, Davi, você não vê eles se justificando. Eram homens segundo o coração de Deus, rápidos em se arrepender. Agora, vamos ver qual o sentimento de Pedro a respeito daquele mais novo apóstolo que vem chamar a atenção dele em público. Será que ficou alguma mágoa, algum rancor? Vamos lá para 2 Pedro. 3:14. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Tem alguma mágoa aí? Tem algum sentimento? Não, eu que fui escolhido pelo próprio Senhor Jesus como líder da igreja, e vem esse novato aí para me chamar a atenção em público. Não. Irmãos, esse tem que ser o nosso coração. Esse é o coração de uma pessoa que quer ser útil ao Senhor. Empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Nós vemos aqui
quão importante é nós termos a nossa alma, mente, vontade e emoção limpos. A mente de Pedro não estava pensando, eu fui humilhado em público. Não. Ele rapidamente falou, Senhor Jesus, me perdoa. Né? Realmente eu falhei. Ele aprendeu a usar o sangue. O apóstolo João, em Apocalipse 12, deixa bem claro. Para nós sermos vencedores, nós precisamos aprender a usar o sangue. E não amar a sua vida da alma. Pedro não amava, irmãos, a sua vida da alma. Isso é uma evidência. Ele não seguiu aquele mau exemplo da igreja em Jerusalém, depois da perseguição que houve ali com Estevão. E se a gente for olhar, humanamente falando, Tiago fala, olha aí quanto dezenas de milhares, e todos são zelosos da lei. Nós precisamos ter esse coração de Pedro. Nós precisamos estar atento à palavra profética. Senhor Jesus. E o interessante, aqui, no final do 16, referindo-se às epístolas de Paulo, Pedro fala que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então, aqui fala que as escrituras de Paulo os escritos de Paulo, né, eram escritura, era a Bíblia. Senhor Jesus, essa última mensagem de Gálatas, ela é intitulada A Palavra Profética e os Falsos Mestres. Pedro também, ele fala sobre essa palavra profética. Senhor Jesus, vamos primeiro aqui em 2 Pedro, um 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Senhor Jesus. No versículo 19 fala, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-las,
como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, hoje nós vivemos na escuridão. Esse mundo, ele não tem luz. Mas qual é a luz que nos ilumina? É a palavra profética. Amém. Senhor Jesus. Nós somos bem-aventurados. E nós precisamos estar aproveitando as oportunidades. O Senhor tem nos dado ferramentas. Por exemplo, a comportagem dinâmica. Está tendo o evento evangélico, o evento gospel na nossa cidade. Nós temos lá uma banca. Infelizmente, não tem saído livros. Por quê? O som é tão alto que não dá para você fazer comportagem. Mas nós precisamos perceber o seguinte: nós temos que ter um coração de estar nos aproximando dos irmãos. Eu sou muito grato ao irmão Daniel Mateus. Nós não tínhamos nenhuma aproximação aos demais irmãos da cidade. Demais irmãos que se congregam em várias congregações. Através dele, ele nos levou a aproximar. E fomos introduzidos no Conselho de Pastores. E isso tem levado a gente ter mais comunhão com os irmãos. Antigamente, a gente era taxado como uma seita demoníaca. E isso, essa aproximação, fez com que eles nos inquirissem na palavra, nós podemos mostrar aquilo que cremos. É óbvio que nós não vamos concordar com todos os aspectos doutrinários, mas o básico, crer na Bíblia, crer no Senhor. Então, são questões que nos abrem para a comunhão. Então, vamos estar abertos à comunhão com os nossos irmãos. Terminando a nossa reunião, vamos lá fazer uma visita. Eu não gosto, porque o barulho é muito grande, mas é uma maneira de nós nos aproximarmos dele. Aí depois, essa cidade é desse tamanhozinho. Depois, quando você os encontrar novamente, eles nos conhecem. E aí nós vamos ter oportunidade de estar compartilhando e nos aproximando, levando eles a ouvirem a palavra profética. Irmãos, vocês viram o alcance que através daquele evento lá na semana passada em São Paulo, na Expo Cristã. Sabe quantas pessoas estiveram lá? Segundo a estatística, 500 mil de pessoas. Foram
centenas e centenas de livros que os irmãos levaram para casa. Milhares de livros. Por quê? Porque nós mudamos de atitude. No passado, nós éramos muito mais fechados, nós não queríamos. Por quê? Nós não temos pastor, é todo mundo irmão, então a gente pegava pesado, né? Criticando o sistema pastoral. Mas o Senhor nos trouxe luz. Nós precisamos ter um coração de compartilhar a palavra profética. Vocês viram? Nessa última mensagem que o irmão Pedro ministrou no domingo passado, ele ministrou, não foi para o nosso público, foi para o público geral. Você vê que ele fez um apanhado geral para falar do reino de Deus. Amanhã o irmão Fábio vai trazer essa palavra para nós ruminarmos ela depois do partir do pão. Nós temos que ter esse coração. As verdades que o Senhor tem nos dado. Essa palavra profética, o evangelho do reino que nós temos ouvido, as inúmeras ferramentas que o Senhor tem nos dado, é para nós compartilharmos com aqueles que estão ao nosso redor. Não como um dogma, não como um conhecimento intelectual, mas como a nossa experiência. Amém. Senhor Jesus, que nós possamos estar constituído com todas essas verdades, praticando todas essas ferramentas, para que a gente possa até mesmo identificar quando nós deparamos com apenas conhecimento intelectual. Às vezes nós temos as nossas próprias leis. Eu não vou me circuncidar, não, isso aí é coisa de Moisés. Não, às vezes nós temos as nossas leis e queremos introduzir isso no processo da salvação. Criamos um outro evangelho, que nós possamos ser fiéis à palavra profética, que nós possamos ter um coração de servo, que nós possamos ter esse coração de trabalhadores da última hora. Irmãos, o Senhor está prestes a voltar. Amém. E Ele precisa de pessoas que têm esse coração. Senhor Jesus, amém. Senhor, nos dê tal coração. Amém. Senhor, livra-nos de criarmos leis. Amém. Livra-nos de querermos agradar a Ti com as nossas próprias forças. Senhor, que nós possamos ser verdadeiramente luz nessa cidade, amém. Que nós possamos ser luz no nosso ambiente de trabalho, amém. Que nós possamos ser luz na nossa família. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos levantar e multiplicar em pequenos grupos, 4, 5 pessoas, e vamos compartilhar essa palavra.